Estava pensando, né? Fazia tempo que eu não dava uma mensagem, né? Mas eu estava lembrando uma história que uma pessoa me contou lá na Flórida, um casal idoso da minha igreja lá, né? Como os netos deles gostavam de visitá-los, né? E era gostoso, iam lá, iam na praia, e eles não gostavam de visitar os outros avós que moravam num outro estado, né? E eles falavam que os netos falavam, a gente não gosta de ir lá na casa dos avós, não é um lugar gostoso, a gente não se sente bem, né? A gente vem aqui, a gente se sente bem com vocês aqui, né? Esses meus amigos lá, esses idosos lá da minha igreja, falavam, o que a gente vai fazer? Eles não gostam de visitar os outros avós, né? Não tem nada que a gente pode fazer, né? Mas eu estava pensando sobre um assunto, né? Que como tem gente que não gosta de ir para casa, né? Como é triste, né, ver pessoas que não gostam de ir para casa, não tem aquela satisfação, vou chegar em casa, minha casa é um lugar gostoso, né? Então, eu queria falar isso, né? Como que você vai fazer a sua casa virar um lar, né? Qual a diferença entre só ter uma casa onde você vai e ter um lar, né? E tem uma música até que fala isso, né? Uma música do Supertramp que fala assim, pegue o caminho mais longo para ir para casa, né? E eu conheço gente, às vezes fica no escritório trabalhando sem ter necessidade, porque não tem aquela satisfação de chegar em casa e saber e ter aquela alegria de voltar para casa, né? E é triste porque tem gente até casado, né, que tem solidão, né? E tem até uma estatística da Ipsos que fala que o Brasil é um dos países em primeiro lugar em solidão, né? As pessoas solitárias, às vezes, 1 em 3 pessoas se sentem solitárias, né? E muitos são casados, têm uma família, né? Tem uma casa para ir, né? Mas muitas vezes a casa não é um lar, né? Então, isso que eu queria falar hoje, né? Como que você vai fazer a sua casa virar um lar, né? E as vantagens de você ter um lar, né? Então, eu estava vendo algumas coisas que eu aprendi com as pessoas, né? Primeiro, faça a sua casa ser um lugar de conversas positivas, né? É tão gostoso quando as suas conversas são conversas boas, conversas que ajudam as pessoas a melhorarem, né? E não aquelas... Eu já fui em casa que ouve palavrão, uma coisa que dói, né? E completamente ao contrário, quando você vai em casa que você ouve coisas positivas, né? E uma coisa importante para você fazer a sua casa virar um lar, ouça as pessoas, né? Lembra que as pessoas na sua casa gostam de conversar, elas estão precisando de companhia também, né? E a segunda, né, a coisa que eu já pensei, né, não brigue por coisas pequenas, né? Quantas casas ali que você vai e brigando por coisa pequena, né? Tem uma história que eu conto de um pastor aqui, que ele falou que ele brigava com a esposa porque ela deixava a luz acesa, né? Daí um dia ele conversou com um amigo e falou, quanto custa para essas luzes acesas que ela deixa? Falou, 5, 10 dólares a mais na conta. Fala, nossa, eu estou perdendo a paz no meu lar por causa de 5, 10 dólares. Fala, não vou mais falar nada. E naturalmente ele parou de brigar e naturalmente ela começou a apagar as luzes, né? Então ele falou, puxa vida, eu estou perdendo a paz na minha casa, né? Então é muito importante isso, né? Não essas coisinhas pequenas, um brigou por causa de alguma coisa ali que não tem nada a ver, né? Então muita gente está perdendo a paz, né? Está deixando a sua casa, em vez de ser aquele lugar de paz, ser um lugar de briga, né? Então tem que tomar cuidado com isso, né? Terceiro, né? Lembre que as pessoas têm fome de comida, querem comer 3 vezes por dia, mas as pessoas que estão na sua casa também, elas têm fome de respeito, fome de carinho, fome de motivação, fome de reconhecimento, né? Então é muito gostoso você estar numa casa onde as pessoas te respeitam, onde te reconhecem, onde te dão um apoio, você está passando por uma dificuldade, né? Então é muito importante lembrar isso, que aquelas pessoas estão sentindo falta, né? Um abraço, um beijo, né? Eu lembro um cara falando que ele morava na Itália, que se ele saísse da casa dele sem beijar a mãe, era pecado capital, tinha que ir na igreja confessar. Você saiu de casa sem dar um abraço e um beijo na sua mãe, né? Então é muito importante, né? Como essa coisa de ter carinho na sua casa, né? Abraçar as pessoas, ter afeto pelas pessoas, né? Outra coisa importante, né? Todo mundo tem problemas às vezes na casa, né? Mas ache soluções inteligentes para os seus problemas diários, né? Mas uma coisa pequena vira uma confusão, você deixa a chave ali, não achei a chave do carro, né? Tem um lugar ali próprio, né? Tem tantas maneiras inteligentes de resolver esses probleminhas. Eu tinha uma amiga que ela tinha que lavar muito copo, porque eu tinha 3 filhos homens e bebiam água e deixavam vários copos ali. Um dia ela teve uma solução. Ela fez uma garrafa para cada filho com um nome e pôs na geladeira. Cada um era responsável de encher a sua própria água e beber da sua própria garrafa. Resolveu o problema, nunca mais teve que lavar um monte de copo. Então, faça coisas organizadas que evitem, né, às vezes, conflitos, né, dentro da sua casa, né?
Outra, crie rituais, né, como passeios, almoços, né? Tem famílias que têm aqueles rituais, o famoso almoço de domingo com macarronada. Eu lembro uma senhora que ela sempre reunia os filhos no sábado, né? Porque no domingo eles iam na casa do outro lado, né? Ela sempre fez aquele almoço gostoso no sábado na casa dela, né? Tem rituais, saem para andar junto. Tem família que todo mundo tem bicicleta, tem o dia oficial de sair com bicicleta junto. Então é muito importante essas famílias terem esses rituais, né? E manter esses rituais, né? Outra, faça a sua casa um lugar onde as pessoas se sintam bem-vindas, né? Lá em casa sempre tinha macarronada e molho e queijo ralado, podia ser qualquer dia da semana, se aparecesse 10 pessoas, sempre tinha comida para todo mundo, né? Então tem gente que sempre te faz se sentir bem-vindo na casa deles, né? Isso é muito gostoso, né? E outras coisas, planejam coisas divertidas, né? É gostoso ir nas casas das pessoas que você dá risada, você se sente assim alegre de estar lá, né? Então isso que eu queria falar hoje, né? Como que você faz a sua casa ser um lar, né? Então essas pequenas coisinhas fazem essa diferença, né? Te dão aquela vontade de ir para casa, né? Eu vejo pessoas aqui, às vezes no aeroporto, não vejo a hora de chegar em casa. Eu fico olhando assim na chegada aqui no aeroporto, o marido chegando, a esposa dá aquele abraço gostoso nele, né? Diferente daqueles que nem entram em casa, às vezes a esposa já está, você não fez isso, você não fez aquilo, nossa, a pessoa nem consegue respirar, né? Ou ao contrário também, né? Uma cobrança muito grande, né? Então essa é a minha mensagem de hoje, sabe? Uma das coisas mais importantes que você pode ter na sua vida é uma casa gostosa. Então faça da sua casa um lugar de paz, um lugar de alegria, porque um dos maiores tesouros que você pode ter é um lar onde você tenha vontade de ir todos os dias. Então minha mensagem para você, faça da sua casa um lugar de paz e um lar.